Bom dia. Daniel 3, livro de Daniel, capítulo 3. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e la ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se juntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Assim que ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vós ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirada numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouvir o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Então Nabucodonosor mandou fazer uma imagem enorme, com 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Então uma coisa enorme. E mandou fazer essa estátua de ouro. E convidou todo mundo, intimou, determinou que todas as autoridades viessem aí na consagração da apresentação da imagem. O arauto é aquele que ficava proclamando as vozes do rei, os editos do rei, os decretos. Ele proclamou então que o rei estava mandando que todo mundo, quando ouvisse o som dos instrumentos musicais tocados juntos, todos deveriam vir prostrar diante, ajoelhar-se com o rosto rente ao chão, diante daquela imagem. Falou, olha, todos sem exceção. Não importa se é uma autoridade, ou se é um servo, se é um estrangeiro, ou se é um natural da Babilônia. Todos deveriam prostrar seu rosto em chão e adorar a imagem. Então, nós estamos vendo que Nabucodonosor, ele se engrandeceu muito, a soberba dominando, e ele agora está fazendo com que as pessoas adorem uma imagem. Nós vamos observar agora mais à frente que as pessoas que são fiéis ao Senhor não negam o Senhor. Eu tenho dito
que hoje a maioria dos que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, vai chegar o tempo que vão negar o Senhor. Um exemplo é quando, por exemplo, vier a determinação, que já está muito próximo, já tem um lugar que já está acontecendo, de todo mundo ter que ter um chip na mão ou na testa, como está em Apocalipse. E eles falam que esse chip será para segurança. Esse chip vai ter o número do cartão de crédito, número de habilitação, da identidade, seguro social, enfim, de tudo. Cartão do banco, a senha, você não precisará, as pessoas não precisarão mais andar com tantos documentos. Chegam, vão passar como uma espécie de leitor óptico ou na testa ou na mão e resolve. Você vai no supermercado comprar alguma coisa, ele não precisa levar cartão nem dinheiro, eles vão passar. Eles estão falando que isso será para a segurança das pessoas. Mas nós sabemos que não é. Você vê que muito antes de pensar em existir computador, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já avisou que isso iria acontecer. E vai chegar um ponto que todo mundo vai ser obrigatório. Não, para você comprar alguma coisa ou vender, só vai poder quem tiver esse chip implantado. Vai chegar um ponto que vai ser eliminado. Não, você não tem que estar apresentando, andando com documentos, nada, cartão de crédito vai ser tirado, vai estar tudo ali no chip. E quem não aceitar a implantação desse chip, não vai comprar, não vai vender, vai passar necessidades. Não vai poder fazer absolutamente nada. Então eu vejo que muitas pessoas vão negar, como tem pessoas já por aí falando, não, isso não tem nada a ver, vamos usar. Isso vai ser negar Jesus. Jesus já nos avisou, nos alertou quanto a isso. Então eu vejo, por exemplo, mães ou pais, não, eu não vou deixar meus filhos passar fome, eu tenho que comprar as coisas para eles, então eu vou aceitar o chip. As pessoas vão apresentar sempre motivos para negar o Senhor. Mas aquele que é fiel permanece até o fim. E nós vemos aqui agora que, apesar de uma determinação do rei, nós vamos ver que tinha pessoas fiéis, por isso foram vencedoras. Entre escolher, não morrer ou não, eu vou servir o Senhor. Neste momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouviste o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa e da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens. Ó rei, não cultua os teus deuses, tampouco adora a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhe questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa e da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátuas que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos.
Então os invejosos, né? Os outros ali, as autoridades invejosas, foram diante de Nabucodonosor e falou: olha, existe 3 pessoas aí que você colocou como autoridade para estar tomando conta de algumas províncias, ou seja, algumas cidades, alguma região. E eles não adoram os seus deuses, não. Eles não adoram o mesmo Deus que o Senhor, não. E além do mais, eles não adoram a imagem que o Senhor fez, não. Eles não se rendem à imagem, mesmo ouvindo o som das músicas, eles não... Então Nabucodonosor ficou irado, com raiva, mandou então trazê-los. E traz e avisa para ele, falou: olha, sabendo que vocês não estão fazendo isso, vocês não estão se curvando à imagem que eu fiz. Não estão curvando-se à imagem de ouro que eu mandei fazer. Vocês não adoram o mesmo Deus que eu. Muito bem, da próxima vez que vocês ouvirem o som, vocês devem adorar. Porque se vocês não se curvar diante da imagem de ouro que eu mandei fazer, eu vou tirar vocês, vou mandar tirar de uma coisa rapidamente, imediatamente, sumariamente, a fornalha de fogo ardente para vocês serem mortos, torrados. E ainda quero ver qual Deus que pode socorrer vocês. Então, Nabucodonosor ainda desafiou nosso Deus, o Deus verdadeiro. Da mesma forma, somos nós. Às vezes, para nós não perdermos o emprego, ou para conseguirmos um emprego, ou para agradar um parente, um amigo, uma família, ou para não ficar, as pessoas não ficarem chateadas, nós estamos adorando outros deuses. As pessoas se rendem. Ah, não. Eu conheço pessoas que se dizem crente, que frequentam a igreja católica. Ali no meio daquela, todas aquelas imagens. E se diz crente. Ah, não. É porque é parente, é porque foi um casamento, é porque foi uma festa, é porque foi isto ou aquilo. Nós sabemos que nós não podemos sentar à roda dos escarnecedores. Nós temos que ter consciência quem é o nosso Deus. A Bíblia fala que ele é um Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós não podemos negar o seu hipótese nenhuma. Ah, não, está uma situação difícil. Se eu não mentir, eu não vou conseguir. Então eu não vou conseguir, porque eu vou falar a verdade. Ah, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Então eu não vou fazer. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor permite, aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor autoriza. Ah, não, Deus não é. Ele falou que não podemos adorar nenhuma imagem. Então não podemos adorar. Ah, não, se você não se render a essa imagem, você vai ser morto. Então eu vou ser morto. Então, se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou negar o meu Deus. Hoje eu vejo as pessoas negarem a Deus, sempre tem desculpas. Ah, não, porque senão eu perco o meu emprego, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho contas para fazer. Tantas desculpas. Isso porque realmente não são fiéis ao Senhor, nunca foram fiéis ao Senhor. Não conhecem o Senhor. Porque se nós conhecemos, é Ele que nos salva. Se Ele quiser, Ele nos salva. Se Ele não quiser, não salva. Mas nós temos que ser fiéis a Ele. É Ele, só Ele, que pode autorizar, permitir que qualquer coisa aconteça. Às vezes Ele permitiu que nós chegamos a uma situação difícil, até para nós mostrar, para nós provar a nossa fé. E às vezes nós não fazemos isso. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas
para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de costumes. E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Então, quando o rei pegou e disse para ele, falou, olha, se vocês não se prostrarem, se vocês não adorarem a imagem que eu fiz, essa imagem estátua de ouro, se vocês não procederem assim, eu vou mandar tirar vocês da fornalha, ali no incinerador, e eu quero ver qual Deus poderá livrar vocês. Isso é um desafio direto a Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego falou, não, rei. Não vamos nem pedir a sua ajuda, nem adiantar se nós não vamos depois ou não. Já fica claro que nós não vamos nos render. Nós não vamos atender a sua ordem, rei. Nós não vamos nos render, não vamos nos curvar diante dessa imagem. Fica ciente disto. E se Deus quiser, Ele nos livra disso. Ele nos livra da fornalha, não deixa acontecer nada. Ele nos livra das suas mãos. Isso se Ele quiser, se Ele não quiser, nós seremos queimados, vamos perecer, mas não vamos atender a sua ordem. Isso é algo fantástico, eu vejo as pessoas falar muito sobre isso, mas constantemente as pessoas estão negando o Senhor. Aqui esses 3 jovens decidiram de maneira clara, falaram, nós não vamos negar Cristo. Se tiver que nos jogar lá, vamos ser jogados. Se tiver que morrer, vamos morrer queimados. Se Deus quiser assim, se Deus não quiser, Ele nos salva. Quando falou isso, Nabucodonosor ficou extremamente irado, com raiva. Ele sentiu-se desafiado. Ah não, mas que isso? Está me desafiando. Eu disse que para se curvar, eles falaram que não vão se curvar. Então mandou que amarrassem eles e que aquecesse mais lá o incinerador, a fornalha, 7 vezes mais. Ou seja, não tem desculpa, eles caem lá, vão ter que ser torrados. Eles vão morrer logo queimado. Mandou amarrar com as roupas e tudo, até mais fácil para a roupa ajudar a pegar fogo, para assá-los. Falou, não, joga eles lá. O fogo estava tão quente, mas tão quente, as labaredas ali, que as pessoas que foram, aqueles soldados, aqueles guerreiros que foram jogar os 3 no incinerador, eles mesmos morreram queimados. Na hora que chegaram próximo ali para empurrar ele, os labaredos pegaram e os consumiram. E Sadraque, Mesaque e Abednego foi atirado então na fornalha. Nessa fornalha extremamente quente, que só em aproximar esse povo, os guerreiros, foi jogá-los lá dentro, morreram queimados. Então, aos olhos humanos, é impossível eles não serem mortos. É impossível eles não serem queimados, não serem torrados. Aos olhos humanos, eu disse. Nós também temos isso. Se eu não fizer isto, eu vou perder. Vai me acontecer isso, vai acontecer aquilo. E essas pessoas assim procedem porque não conhecem Deus, não confiam em Deus. Nós temos que agir como eles. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, tudo bem, mas eu não vou aceitar essa ordem. Eu não vou me curvar diante do adversário. Eu não vou adorar outras imagens, eu não vou adorar outros deuses. Eu não vou mentir. Se a verdade vai me conduzir à morte, então que assim seja. Mas eu não vou mentir. Eu não vou errar, eu não vou fazer nada contrário à palavra de Deus.
Se ele quiser, ele me livra, se não, que seja feito à vontade. Quando as pessoas agem de maneira contrária, estão negando a Cristo. Estão negando. E hoje o que mais eu vejo são pessoas negando a Cristo. E ao mesmo tempo com hinos, com músicas, com palavras, com versículo na boca dizendo que ama a Deus, que ama. Mas nós sabemos que não é verdade. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros. Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou, pois então vede isso. Há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abdenego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Jogaram-os lá dentro. Quem foi atirar ele lá no incinerador morreu queimado. Os guerreiros. Eles estão lá dentro amarrados, jogados os 3. Mas Nabucodonosor, o rei, olha e vê, peraí, tem 4 pessoas andando dentro do forno. Tem 4 pessoas lá no incinerador andando normalmente e desamarrados. Eles não estão amarrados mais, estão andando, e são 4. E o 4º ali parece com a visão de Deus, é diferente. É diferente o 4º homem. Ainda chama os outros, fala, vem cá, não foi 3 que nós atiramos lá? Como que eu tô vendo 4 lá dentro? Ele disse, olha, Sadraque, Mesaque, Abdenego, o rei mesmo foi e falou, sai para fora. Eles saíram. Não tinha nada que demonstrasse que eles estavam no meio do fogo. Eles saíram do meio do fogo, a roupa estava normal, impecável. Não tinha cheiro nenhum de nada, nem de cabelo queimado, nem um fio de cabelo deles foram queimados. Eles saíram ilesos. Eles estavam no meio do fogo, dentro daquela fornalha ardente, e não foram queimados em nada. Como faço questão de lembrar, como só as pessoas para atirar que se aproximaram foram mortos. Eles estavam no meio, jogados lá, atirados, amarrados. E nada aconteceu. O Senhor os livrou. Nabucodonosor chegou a ver o 4º homem. Que o 4º, claro que era Jesus. Deus protegeu. Porque quando nós não negamos o nome do Senhor, quando nós estamos firmes na presença do Senhor, quando nós não abrimos mão do Evangelho de Jesus Cristo, procuramos praticar a palavra de Deus, as lutas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm, mas nós as vencemos, nós as superamos. Isto porque é o Senhor que cuida de nós. Ah, mas pode acontecer Deus não cuidar, então que seja feita a vontade do Senhor. Se tivermos que morrer, que vamos morrer. Se tivermos que padecer, que vamos padecer. Mas sem negar Cristo jamais. Nós não podemos negar. Todos aqueles que negaram Cristo são criticados. Nós vimos Pedro, por exemplo, ele negou a Cristo. 3 vezes ele negou. Não conheço. Eu não sei quem é esse homem. Aí quando Jesus
aparece lá no lago depois de ressurreto, já chega cobrando dele. E fez ele confessar 3 vezes. Eu falei, cara, você me ama? Então cuide de minhas ovelhas, mas você me ama? Você me ama? 3 vezes. Aí no final Pedro falou, não, o Senhor sabe todas as coisas. Todos que negaram o Senhor, eles pagam por isso, eles sofrem por isso. Nós não podemos negar Jesus. Nós conhecemos a verdade. Nós temos que viver essa verdade. E não podemos, em hipótese alguma, negar Jesus. Quando mentimos, estamos negando a Jesus. Quando estamos adulterando, estamos negando a Jesus. Quando estamos fazendo qualquer coisa, estamos negando a Jesus. E quando nós procuramos uma maneira de justificar os nossos erros, estamos pecando e feio. Estamos negando a Jesus. Estamos zombando da morte, do sofrimento de Jesus. Para nós é a mesma coisa que nada. Deus não se deixa enganar. Se nós zombarmos da morte do seu filho, do sofrimento do seu filho, nós vamos padecer por toda a eternidade. É um sofrimento grande. É melhor nós sofrermos. Ah, não, aqui se eu negar, se eu não fizer isso, se eu não falar isso, pode me acontecer alguma coisa. Pode acontecer. Se Deus assim permitir. Se acontecer, aconteceu. Se nós estivermos sofrendo aqui, glória a Deus. Sofrer por causa do nome de Jesus. Isso sim. Aqui não é o paraíso. Aqui nós estamos peregrinando. Então, se estiver sofrendo em nome de Jesus, soframos. Mas saber que é Ele que nos livra, Ele nos liberta. Se Ele quiser. Se não, glória a Deus para Ele. Então, Nabucodonosor exclamou, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos desta maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego e os fez prosperar na província da Babilônia. Olha o testemunho lindo, o testemunho maravilhoso que eles prestaram. O próprio rei, quando viu aquilo, engrandeceu, louvou a Deus, falou, não, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles desafiaram o rei, desafiaram a ordem do rei. Eles colocaram a sua vida em risco, eles preferiram escolher a morte do que negar o Senhor, do que negar o nome de Deus. Eles assim escolheram, mas Deus os livrou. Portanto, não existe nenhum Deus, palavra de Nabucodonosor, que pode livrar os seus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E mais, ainda falou, não, ainda vou fazer um decreto agora. Todo mundo que proceder, falar alguma blasfêmia, alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja esquartejados e a casa deles totalmente destruída. Porque só existe um Deus, este Deus que os libertou. Um testemunho maravilhoso que não somente o rei Nabucodonosor se rende ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, como outras pessoas também. Isso por causa do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses que não negaram o nome do Senhor.
Nós vemos pessoas falarem o nome de Deus, não tem negado o nome do Senhor. E essas que têm negado não contribuem nada para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. Eu vejo pessoas que questão de casamento, o meu marido ele tá exigindo, eu não vou contra a vontade dele, não, eu vou dar o divórcio. Aí ele que está querendo, eu vou concordar. Isso é negar Jesus. Não, porque se eu não fizer isso, ele vai ficar com mais raiva de mim. Isso é negar Jesus. Se ele diz que ele odeia o divórcio, como é que nós podemos concordar? Porque o divórcio consensual é o divórcio com concordância. Então tem que negar sim. Mas quem restaura é Deus, quem faz é Deus. Nós temos que confiar, entregar nossa vida totalmente nas mãos dele. É isso que é preciso fazer. Hoje nós lemos o capítulo 3 do livro de Daniel. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, amanhã nós iniciaremos o capítulo 4. Respostas, dúvidas, esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.